Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar então mais um pouquinho, fazer mais uma aula revisional sobre Teoria Geral do Direito Constitucional. Hoje, revisão da segunda teleaula, mais a aula atividade, né? Para que a gente possa chegar, então, semana que vem a gente vai fazer então a aula atividade 3, a aula atividade 4, para que a gente realmente fique apto para a gente realizar a prova então da outra semana, certo pessoal? Lembrando, eu estou aqui no YouTube com vocês, no chatzinho, conversando com vocês, tá? Depois a gente vai abrir o aplicativo, o Teams, né, hoje. Então essa nova plataforma aí de estudo que a gente está colocando aí de forma corporativa aí no polo aí, para que a gente possa conversar aí de muitas questões aí, de previsão de volta às aulas, de final de semestre, do trabalho de vocês, enfim, bastante coisa, tá bom? Vamos falar então sobre validade, vigência e eficácia, certo? Então, para começarmos, gente, a estudar então a eficácia das normas, é muito importante fazer a distinção entre esses três itens: validade, vigência e eficácia. De que forma? Vamos caracterizar elas então, vamos definir elas. Validade. O que é a validade, gente? É a relação de pertencimento de uma norma jurídica ao sistema jurídico. Se a norma é considerada válida, é porque ela existe, está dentro do sistema. Já está dizendo validade, norma que existe, está dentro do sistema. Se a norma existe, está dentro do sistema, portanto, então ela é válida. Sendo assim, a partir do momento em que a norma é publicada, ela ingressa no sistema jurídico, sendo considerada existente e válida. Ela somente perderá a validade quando for retirada, seja por meio da revogação, seja por meio da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, STF, com a edição de competente resolução do Senado, nos termos do artigo 52, inciso 10º da nossa Constituição Federal de 1988, para suspender a execução da norma inconstitucional, certo? Validade, então. Vigência é a propriedade que as normas jurídicas possuem para gerar efeitos quando ocorrer os eventos por elas descritos. É a força da norma disciplinar e reger os comportamentos no mundo social, cumprindo assim seus objetivos. Há normas que existem, são válidas no sistema jurídico, mas não são vigentes. Ainda que ocorram os fatos que elas prevêem, elas não produzirão efeitos. É o que chamamos de vacatio legis. Então, toda vez que a gente falar de vacatio legis, são o que, gente? São fatos que são previstos, mas não produzirão efeitos legais, certo? Vale salientar que a vigência não se confunde com a aplicação das normas jurídicas, ok? E por último, então, nós temos a questão da eficácia, certo? A eficácia, então, segundo o autor Paulo de Barros Carvalho, pode ser analisada sob 3 pontos de vista: o ponto técnico, o ponto jurídico e o ponto social, certo? Esses 3 pontos. Vamos ver cada um deles? Vamos lá? Atenção, lá embaixo. Número 1, então, olha lá. Eficácia técnica, né? É a condição que a norma possui de descrever acontecimentos do mundo real ou social que irradiem efeitos jurídicos, removidos os obstáculos que impediam a propagação desses efeitos. Temos a questão da eficácia jurídica. É o próprio mecanismo da incidência, em que é efetivado o que está previsto na norma, são projetados os seus efeitos prescritivos, ok? E a eficácia social, também chamada de efetividade, corresponde aos padrões de observância de determinada norma, historicamente dada pela sua comunidade, certo? Teoria da aplicabilidade. Seguindo lá no livro digital de vocês, a gente tem esse conceito aqui, que foi colocado por José Afonso da Silva, que é muito importante, caros alunos, que vocês conheçam essa teoria da aplicabilidade das normas constitucionais. E podemos entender delas, então, a questão de ter eficácia plena, contida e limitada. Vamos ver cada um deles, então, em cima da teoria da aplicabilidade, certo? Trechinho do livro de vocês aqui, coloquei para vocês aqui, ó, eficácia plena. São normas completas e auto-aplicáveis, produzindo efeitos imediatos, sem necessidade de regulamentação. Tratam-se de normas compreensíveis,
de pronto e que não se sujeitam à redução de seu campo de atuação. O artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988, que dispõe que Brasília é a capital federal, traz uma norma constitucional de eficácia plena, pois Brasília realmente é a capital federal, certo? Eficácia contida. São normas que também possuem aplicabilidade imediata, sem necessidade de regulamentação. No entanto, norma constitucional ou infraconstitucional poderá conter, reduzir ou restringir seu campo de atuação. Um exemplo de norma de eficácia contida ou contível é o artigo 5º, inciso 13º da Constituição Federal de 88, que define ser livre o exercício de qualquer trabalho ou profissão, mas devem ser atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. E temos então aqui, pessoal, a questão da eficácia limitada, certo? O que é a eficácia limitada? São normas que possuem aplicabilidade imediata, porque dependem de regulamentação infraconstitucional, para que produzam efeitos. Há dois tipos de normas de eficácia limitada, as normas programáticas e as normas de princípios institutivos ou orgânicos, que são aqueles atrelados à organização política administrativa da República Federativa do Brasil. As normas programáticas, que se referem a programas sociais e políticas públicas sociais, todos os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição Federal e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 3º, também da Constituição Federal. São considerados, então, normas programáticas. As normas de princípios institutivos ou orgânicos, que são aqueles atrelados à organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Um exemplo de princípio orgânico é o que dispõe o artigo 125, parágrafo 3º da Constituição Federal, que admite a criação de Tribunal de Justiça Militar por lei estadual, respeitadas as condições que ela estabelece. Síndrome da inefetividade da norma constitucional. O que é isso, será? Vamos ver juntos, então? Vamos lá, vamos evoluindo junto aqui na disciplina, então, gente. Uma questão que emerge quando se fala em necessidade de regulamentação das normas constitucionais de eficácia limitada para que elas produzam seus efeitos é a síndrome da inefetividade da norma constitucional. Ou seja, questiona-se quais são os instrumentos aptos a determinar a produção dessa norma regulamentadora, caso o legislador infrainstitucional não o faça. Existem dois instrumentos adequados para tanto. Primeiro, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ad omissão, né? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, de novo falando, ad o, prevista no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Trata-se de controle da constitucionalidade concentrado. E o segundo, mandato de injunção, que daqui a pouco a gente vai ver, se não me engano, lá na aula 3, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. É a forma de controle difuso de constitucionalidade e regulamentado pela Lei 13.300 de 2016. Norma exaurida e de aplicabilidade esgotada. Por fim, gente, vamos relembrar um pouquinho a norma exaurida e de aplicabilidade esgotada, sobre o que tratamos lá na seção 1.3 da aula 1, quando falamos das normas exauridas contidas, então, nesse sistema. Essas normas já produzem seus regulares efeitos, não possuindo mais sua aplicabilidade. Falaremos também, gente, assim, ó, e peço para vocês que vocês vão para o livro digital de vocês, procurem as teleaulas lá, que lá sim vai ter todo o acompanhamento, né, na íntegra de todos esses aspectos. Aqui estou passando alguns conceitos para vocês interessantes para que a gente realmente seja esse norteador aí para passar a disciplina de vocês aí e também, claro, para auxiliar nos estudos durante a prova, certo?
Estado e Federação. Vamos ver o que é Estado e Federação? Olha só, o autor Kelsen entende que, para ser Estado, a ordem jurídica demanda organização no sentido estrito do termo, com o mínimo de centralização, que é o que o distingue da ordem primitiva, pré-estadual e da internacional. A partir disso, o autor entende ser possível caracterizar juridicamente os seguintes elementos: população, território e poder exercido por um governo independente. Então, para a gente ter um Estado, uma federação, nós temos que ter esses 3 elementos que vamos ver agora. População. População, gente, o que é composta? É composta pelos indivíduos que formam um Estado. Conjuntamente, eles se submetem a uma determinada ordem coercitiva, relativamente centralizada. Segundo Kelsen, a população do Estado é o domínio pessoal de vigência da ordem jurídica estadual. Território. Trata-se de um espaço rigorosamente delimitado, incluindo o subsolo e o espaço aéreo dentro de suas fronteiras. Kelsen o define como o domínio espacial de vigência de uma ordem jurídica pessoal. E poder? Bom, poder ele é exercido por um governo sobre a população que reside no território do Estado. Olha só, o que distingue o elemento poder do Estado de outras relações de poder é a circunstância de ele ser juridicamente regulado. Assim, aquele que detém o poder possui competência para exercê-lo, por meio da criação e aplicação de lei, o que confere ao poder do Estado caráter normativo. Então, essas três características aí para que se forme um Estado ou um ente federado, certo? Uma federação. Lá na Constituição Federal de 1988, federação está previsto no artigo 1º do caput da Constituição Federal e fala o seguinte: afirma ser a República Federativa do Brasil formada pela união indissolúvel, atenção, união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. Aqui vamos tomá-lo como ponto de partida para a análise da Federação Brasileira, buscando especialmente as suas peculiaridades, certo? Então a gente tem que começar, pessoal, falando, né, e apontando as características dos nossos entes políticos: União, Estados, Distrito Federal e âmbito municipal, municípios, certo? União, o que é a União? Vamos ver. A União é o resultado da união dos Estados, mais do Distrito Federal, constituindo a aliança indissolúvel desses entes. Nela há o exercício dos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo, cuja autoridade máxima é o presidente da República. O legislativo, sediado no Congresso Nacional, composto por 2 casas, quais sejam elas a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o terceiro, o Poder Judiciário, certo? Ela pode, então, a União, ela pode editar leis federais, adstritas e sua competência para legislar, ou leis nacionais, que vinculam os outros entes federados, limitando a competência de cada um deles. Estados. Estados-membros, também chamados, possuem bens e governo próprios, desempenhando funções correlatas aos 3 poderes: executivo, cuja autoridade máxima é do governador; legislativo, sediado na Assembleia Legislativa, viu que aqui só tem uma casa, porque é no Estado; e o poder judiciário, certo? Os bens dos Estados estão elencados no artigo 26 da Constituição Federal, entre eles as terras devolutivas que não sejam da União. E temos o ente federado chamado município, certo? Municípios possuem poder executivo, cujo chefe é o prefeito, e o poder legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, mas não possui poder judiciário próprio, que fica então a cargo do Estado e da União. Eles se organizam por meio de lei orgânica, conforme o artigo 29 da Constituição Federal de 1988. Diante dessas características, são tidos como entes federados
por boa parte da doutrina, o que é corroborado pelo artigo 1º da Constituição Federal, que afirma ser a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e dos municípios. No entanto, esse posicionamento também não é tão pacífico. Por quê? Porque acontece a questão de emancipação, a questão de divergências políticas, né? E, enfim, tudo isso que a gente já entende muito bem da nossa união. Faltou eu falar para vocês sobre o Distrito Federal, certo? Certo. O Distrito Federal ele foi criado para abrigar a sede da União e não se confunde com o Estado membro nem com o município, apesar de possuir características de ambos. Rege-se por lei orgânica e não tem organização de Ministério Público, nem do Poder Judiciário, que atua em seu território, tal como ocorre com os municípios. Da mesma forma, as polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiros são organizados e mantidos pela União, submetendo-se aos limites impostos em lei federal. Territórios. Embora os últimos territórios, chamados Fernando de Noronha, que foi anexado a Pernambuco, e Roraima ao Amapá, que ganharam status de Estado, tenham sido extintos em 1990, o artigo 18, parágrafo 2º da Constituição Federal, confere a prerrogativa de serem criados por lei complementar federal, constituindo-se em descentralizações administrativas da União, carecendo de autonomia. Certo, gente? Lembrem-se, atenção, as normas podem ser classificadas quanto a aplicabilidade em normas de eficácia plena, as que são plenamente aplicáveis sem a necessidade de regulamentação infraconstitucional para tanto. Segunda, de eficácia contida, as que possuem aplicabilidade imediata, mas podem ter sua abrangência restrita por meio de normas infraconstitucional, e de eficácia limitada, as que dependem de regulamentação por meio de norma infraconstitucional, para produzirem seus reguladores efeitos. Certo? Entes federados e intervenção. Bom, entes federados praticamente nós passamos e conversamos anteriormente sobre cada um deles. Vamos ver a questão muito da intervenção. Vamos lá? A intervenção objetiva proteger a Federação Brasileira, resguardando-a especialmente contra a desagregação. Para tanto, pode a União intervir no funcionamento dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, situados nos territórios federais, que ela venha a criar, e os estados intervirem nos municípios, que estão em seu território, sem que isso implique em violação do Pacto Federativo. E existe uma classificação de intervenção, pessoal, certo? E ela pode ser classificada da seguinte maneira: espontânea ou ex officio. Somente o presidente da República poderá, atenção, decretar a intervenção federal ex officio, ou seja, independente de provocação, nas hipóteses previstas dos incisos 1º, 2º, 3º e 5º do artigo 34 da Constituição Federal. Faz-se necessário, nesse caso, apenas que o presidente ouça os seus órgãos de consulta, não deliberativos, Conselhos da República previstos no artigo 89 da Constituição Federal e de Defesa Nacional, conforme o artigo 91 da mesma Constituição Federal. A criação do decreto interventivo trata-se, portanto, atenção muito importante aqui, de ato discricionário do Presidente da República. E quando o Presidente da República possui sim o poder discricionário, só depende dele, da assinatura dele neste decreto, certo? As intervenções, gente, elas podem ser também provocadas, certo? Por solicitação, quando ocorre a coação ou impedimento que vai ferir a garantia do livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, prevista no artigo 34, inciso 4 da Constituição Federal, que recaia sobre os poderes executivo e legislativo,
Nesse caso, para decretar intervenção federal, o presidente da República dependerá da solicitação de um dos poderes, coatos ou impedidos, mantendo, todavia, a característica de ato discricionário, conforme o artigo 36, parágrafo 1º da Constituição Federal, certo? E temos a intervenção provocada por requisição. Conforme o artigo 36, verifica-se, no caso de a coação ou impedimento que fira a garantia do livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, prevista no artigo 34, parágrafo 4º da Constituição Federal, recair sobre o Poder Judiciário. Nesse caso, o decreto interventivo do Presidente da República é ato vinculado e não discricionário mais, como nos casos de intervenção espontânea e provocado por solicitação. E temos a intervenção provocada por representação, que lá nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Constituição Federal, verifica-se a necessidade de representação do Procurador-Geral da República e provimento do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade interventiva, no caso de ofensa aos princípios sensíveis, previstos no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. A violação aos princípios sensíveis, nesse caso, deve decorrer de lei estadual ou lei distrital, não existindo hipótese prevista na Constituição Federal de violação desses princípios por lei dos municípios localizados em território federal. Já tudo isso que nós falamos anteriormente é intervenção federal. Já a questão da intervenção estadual nos municípios situados em seu território ocorrerá nas seguintes hipóteses previstas no artigo 35 da Constituição Federal de 88. 1. Que o município deixe de pagar a dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo, claro, motivo de força maior. 2. Que não forem prestadas contas na forma da lei. 3. Que não tenha sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 4. O Tribunal de Justiça dar provimento à representação para assegurar a observância dos princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, ordem ou decisão judicial. Certo, gente? Um pouquinho mais comprida hoje a revisão, muitos conceitos, né? Peço que vocês vão lá no livro digital de vocês, se aprofundem então. Vamos para a aula de atividade, estou aqui no YouTube, daqui a pouquinho vão abrir o Teams aí para a gente poder conversar bastante aí do andamento do semestre de vocês. Número 1. Para alguns autores, a validade da norma jurídica se confunde com sua existência, significando sua própria constatação no ordenamento jurídico. Outros doutrinadores vão além e apontam como requisito para a validade de uma norma jurídica a plena observância às regras formais de procedimento para sua criação. Considerando as colocações acima, assinale a alternativa que corresponde a uma situação de inviabilidade de norma jurídica. Gente, vamos pensar aqui em todas essas alternativas que a gente tem, certo? E uma lei complementar, quando ela é aprovada de modo irregular, ela possui um chamado vício no quórum, onde vai ter um mínimo de votação exigido, se revela inconstitucional, certo? Por desrespeito aos ditames procedimentais para a sua criação. Uma vez revogada, será inquestionavelmente inválida. Então, portanto, de todas as alternativas aqui, a letra B, ela diz o seguinte: lei complementar aprovada de modo irregular, com vício no quórum mínimo de votação exigido pelo texto constitucional e posteriormente revogada. Esta é uma questão de invalidade da norma jurídica, certo? Portanto, que a letra B é a alternativa correta. Número 2. O surgimento de novos estados na atualidade pode ocorrer por meio de diversos mecanismos descritos pela doutrina, implicando ou não na extinção ou reorganização de outros estados já existentes. Isso porque o elemento territorial, obviamente limitado, normalmente é objeto de disputa, seja
reivindicado. Diante do enunciado acima, assinale a alternativa que indique corretamente os mecanismos de formação do Estado, explicando de forma adequada. Letra B fala assim, ó, a formação secundária por fusão pode se dar quando 2 ou mais estados já existentes unem seus elementos territoriais e pessoais a fim de dar origem a um novo Estado. Esse é um dos itens, então, que constitui o mecanismo de formação de Estado, reconhecido pelas doutrinas, certo? A fusão de dois Estados, né? Onde eles unem os seus elementos, os seus territórios, as suas pessoas e, dessa forma, originam um novo Estado. A alternativa correta, portanto, realmente é a letra B. Número 3. Os Estados Unidos da América promulgaram sua primeira e única Constituição Federal, olha só, a primeira e única Constituição Federal, em 1787, sendo pioneiros na instituição da República, do sistema presidencialista e da forma federativa de Estado. O início da Federação Norte-Americana foi marcada pela repartição drástica e rígida das competências entre União e Estados, sem que houvesse espaço para cooperação e colaboração em prol de objetivos comuns. A esta modalidade de federalismo descrita, a doutrina convencionou chamar de federalista dual ou simplesmente dualista, certo? No federalismo dual ou dualista, a repartição de competências entre os entes da federação é bastante rígida, não havendo espaço para colaborações. Mais recentemente, as federações migraram para a modalidade de federalismo cooperativo, que permite a conjugação de esforços entre os entes federados na busca por objetivos comuns. Número 4, para fechar então, pessoal, a intervenção federal da União sobre determinado Estado, embora prevista constitucionalmente, configura medida de caráter extremamente excepcional, visto que representa grave e indesejada flexibilização invasiva da autonomia de um ente federado por outro de forma impositiva. Por isso, o texto da Constituição Federal foi bastante cuidadoso, ao estabelecer em rol exaustivo as hipóteses que a autorizam. Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa que corretamente indica uma hipótese constitucional que autoriza a intervenção federal da União sobre os Estados. Bom, aqui a questão, gente, de fazer a intervenção federal, né, da União sobre os Estados é quando existir o quê? Um conflito entre executivo, legislativo e judiciais estaduais que inviabilize o exercício dos poderes. De todas essas alternativas, esta é a correta e que está lá prevista no artigo 34, parágrafo 4 da Constituição Federal, né? Sendo essa uma das hipóteses, então, cabíveis de intervenção federal da União sobre os Estados. Certo, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Vou guardar vocês lá no Teams, então, no nosso novo aplicativo de reunião, para que a gente converse aí e dê prosseguimento ao nosso semestre, tá bom? Espero que todos vocês estejam bem e até mais.